E aí, senhores, beleza? Ana Paula Russo aqui, professora de Biologia, e no vídeo de hoje vamos falar sobre organelas citoplasmáticas. Bora trabalhar! Pensando nas nossas organelas citoplasmáticas, a nossa célula, a célula animal, uma célula eucariótica, ela tem a formação total, com um núcleo definido, e hoje a gente vai falar do citoplasma e tudo aquilo que tem no citoplasma. Também vou falar sobre alguma coisa da célula vegetal. A célula vegetal tem 3 estruturas a mais do que a célula animal, também é uma célula eucariótica e a gente fala junto disso. As organelas citoplasmáticas são como os órgãos das células. Afinal, existem seres que eles são unicelulares. Então, pensando neles, tudo aquilo que a célula precisa para se manter viva, ela faz mediante o trabalho das suas organelas. Essas organelas podem ser classificadas de 2 formas: membranosas, quando ela tem um envoltório similar à membrana plasmática, ou seja, na natureza fosfolipoproteica, ou não membranosa, quando não apresenta essa membrana, tá? Mas são só 2 que não são membranosas, os ribossomos e os centríolos, o restante classificadas dentro das membranosas. A gente vai falar de algumas das principais delas, não vou entrar em todos os detalhes não, mas em algumas. Primeiro, os ribossomos. Os ribossomos são estruturas, são vesículas que são capazes de produzir proteína. Então, todas as vezes que você ouvir alguma coisa relacionada à síntese proteica, saiba que a gente está falando de presença de ribossomos. Eles podem estar livres no citoplasma, ou ainda eles podem estar aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso tem uma diferença do retículo endoplasmático liso exatamente pela presença de ribossomos. Esses ribossomos aderidos à parede do retículo endoplasmático, eles fazem com que esse retículo seja responsável por síntese proteica. O retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomo. Então, na verdade, o que ele produz é lipídio. Lipídio esse que vai ser secretado e armazenado pelo complexo golgiense, ou complexo de Golgi. Em alguns lugares você vai ver dessa forma também. O complexo de Golgi, ele serve para armazenar, empacotar e secretar algumas substâncias. Além disso, ainda tem a função exemplar de produzir lisossomo. E aí eu entro falando de lisossomo. O lisossomo, ele é responsável pela digestão intracelular. Então, todo material que entra na célula, ou seja, por endocitose, colocar para dentro da célula, todo material que entra na célula será fundido à vesícula de lisossomo, porque ela está cheia de enzima digestiva, e essas enzimas digestivas, elas fazem com que todo aquele material entre nesse processo, vai digerir tudo aquilo, forma um vacúolo digestivo. Esse vacúolo digestivo, depois que já for absorvido, tudo aquilo que serve para a célula vai ser absorvido. Tem um vacúolo residual, só fica ali dentro aquilo que não serve mais. Isso vai seguir até a membrana plasmática de novo e vai ser colocado para fora da célula, que é o processo de exocitose, colocar para fora da célula. Beleza? Olha aí o processo de heterofagia. Endocitose, colocar para dentro da célula, como eu falei, pode ser por fagocitose, quando é uma partícula sólida, pinocitose, uma partícula líquida, e ainda pode acontecer através da membrana. Aquilo que entra é aquilo que sai da célula. Existem alguns receptores e esses receptores vão auxiliar nessa entrada de material. Todas essas vesículas que são formadas lá dentro, elas se fundem aos lisossomos e aí serão digeridas. E aí eu entro para falar de peroxissomos. Os peroxissomos têm maior quantidade nas células do fígado. Sabe por quê? Porque são eles que vão neutralizar toxicidades de alguns materiais.
Exemplo, o álcool, droga, medicamento em geral. Então, tudo aquilo que vem trazer de tóxico vai ser neutralizado por células do fígado, graças a esses peroxissomos que existem lá dentro, certo? Ainda existe o citoesqueleto. O citoesqueleto é uma parte, é uma fibra um pouquinho mais rígida dentro da célula, que essa fibra serve para dar uma forma, claro, mas não é só para isso, é também para a gente conseguir fazer movimento. As substâncias, as estruturas, elas conseguem se movimentar dentro da célula porque elas vão por cima desse citoesqueleto. E todas as reações químicas que acontecem dentro da célula, elas serão refletidas no organismo num todo, certo? Ainda existe, falando de célula animal, existem as mitocôndrias, mas ela eu não vou entrar agora não. Eu vou deixar para um próximo vídeo, porque aí eu vou falar de respiração aeróbia, que é quando você precisa de gás oxigênio. Então, como ela trabalha muito aí, eu vou deixar para falar lá nesse outro vídeo. Falando de célula vegetal, a gente tem algumas estruturas também que são muito definidas e muito presentes. Duas dentro da célula. Uma, o cloroplasto, fotossíntese, né? Vou deixar para falar também só no vídeo de fotossíntese. E o vacúolo central. Esse vacúolo central ele serve para armazenamento de água, sais minerais e os nutrientes que a célula consegue absorver. Afinal, ela não pode se dar ao luxo de ir beber água e voltar. Então, a hora que quiser. Ou o que ela vai fazer? Ela vai simplesmente acumular tudo ali e vai gastando aos poucos. E temos ainda os centríolos, que são microtúbulos de proteína e que são responsáveis pela produção de material contrátil. E todas as células eucarióticas, na hora da divisão celular, são eles que liberam as fibras de fuso, que são as fibras que seguram os cromossomos pelos centrômeros e puxam os cromossomos, separam os cromossomos na meiose 1 e arrebentam os cromossomos na meiose 2 e na mitose. Então, precisamos dele diretamente para a nossa divisão celular. O restante a gente deixa para o próximo vídeo. Fui! Beijo! Beijo, tia Ana Paula!